Bom, continuação aí, tá? Não precisa fazer esse desenho, que esse desenho é o mesmo do vídeo anterior, tá? Eu só coloquei ele de novo pra gente poder continuar. Então aqui eu completei um quadrado maior, tá? Era x por x, que daria x ao quadrado. Agora eu tenho que fazer x mais essa medida aqui, certo? Dos dois lados. Ou seja, vou colocar entre parênteses aqui, ó. Então ficaria x mais b sobre 2a. Como é a área daquele quadrado, né? Que a ideia é fazer usando o conceito de geometria, então ficaria isso aqui ao quadrado, certo? Igual ao outro lado. Eu vou colocar em uma ordem alfabética, tá? Começando com B primeiro, para depois colocar o C, tá? Então vai ficar B ao quadrado sobre 4A ao quadrado também, né? Menos C sobre A, certo? Como o objetivo é encontrar x, agora x, né, que agora já não está mais ao quadrado, x igual a alguma coisa, como aqui está ao quadrado, então basta fazer o quê? Basta extrair a raiz, né? Então eu vou colocar aqui, ó, x mais b sobre 2a igual, vou colocar mais e menos, né? Porque lembrando, no caso da raiz quadrada, eu posso colocar sempre o número positivo e o número negativo, né? Então, por exemplo, a raiz de 9 pode ser 9, pode ser 3, porque 3 elevado a 2 dá 9, pode ser menos 3, porque menos 3 elevado a 2 também dá 9 positivo, tá? Então, vou colocar mais e menos 9 e colocar todos esses camaradas aqui dentro da raiz. Ó, então vai ficar b sobre 4a ao quadrado menos c sobre a também ao quadrado, certo? Bom, vou resolver a raiz aqui do que dá para fazer, né? Se não der aqui, eu vou colocar do lado de lá. Esse processo aqui é só uma vez, tá? Eu só estou mostrando como é que chega, tá? Então eu vou fazer a raiz do que dá para fazer a raiz, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos juntar esses dois camaradinhas aqui para ficar tudo igual, né? Porque são frações com denominadores diferentes, tá? Então, primeiro vou fazer o tal do MMC, né? E aí a gente vai usar aqui, ó. Então aqui eu tenho, vou começar pela parte fácil, tá? Então aqui eu tenho 1 é 4 e 1, né? 4 e 1, 4 e 1, o múltiplo comum é o próprio 4, certo? O que vai ser difícil de calcular vai ser, no caso da letra A ao quadrado e A, qual vai ser o MMC. Vou fazer com o número que acho que fica mais fácil. Vamos supor que fosse 3 elevado a 2 e 3, tá? E eu fosse fazer o mínimo múltiplo comum, certo? 3 elevado a 2 dá 9. E eu vou copiar só o 3 aqui, tá? Qual número que eu divido os dois? É o 3, não é isso? Então eu vou fazer 3 dividido por 9 dá 3. E 3 dividido por 3 é igual a 1. Agora eu vou usar o 3 novamente, certo? Então sobra 1 e sobra 1. Ou seja, o MMC de 3 ao quadrado e 3 seria 3 vezes 3 dá 3 elevado a 2. Vou deixar em forma de potência, certo? O que eu estou querendo dizer? Ou seja, se o MMC de 3 elevado a 2 e 3 deu 3 elevado a 2, o MMC de A elevado a 2 e A vai dar o quê? Se aqui deu o que está elevado a 2, aqui vai dar o A elevado a 2. Tranquilo? Bom, agora o que eu vou fazer aqui? Vou deixar tudo numa fração só, né? Para a gente poder operar. Eu vou usar o método tradicional, tá? Eu sei que a gente fez de outras maneiras, né? Multiplicando em diagonal, mas aqui vai ficar mais fácil da gente poder fazer, que é o método antigo, que é o que? A gente divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, certo? Então vou fazer dessa maneira que vai ficar mais rápido da gente fazer, tá? Então o que nós vamos fazer? 4a elevado a 2 que divide 4a elevado a 2. Ou seja, eu tenho duas coisas iguais, né? 4 dividido por 4 dá 1, a dividido por a dá 1, a ao quadrado dividido por a ao quadrado dá 1. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Que esse camarada dividido por esse vai dar 1, né?
Porque eu estou dividindo duas coisas iguais. E aí eu vou multiplicar pelo de cima, né? Quem que é o de cima aqui? É o b elevado a 2. 1 vezes b elevado a 2 vai dar o próprio b elevado a 2. Certo? Vou pôr o menos aqui. E agora eu vou fazer 4a elevado a 2 que divide o a, para depois multiplicar pelo c que está lá em cima. Então vamos ver aqui, fazer aqui no cantinho, 4a elevado a 2 dividido por a. O que eu vou fazer aqui? Vou cancelar um a aqui, né? Porque a vezes a tem 2 a's, não é? Então eu vou cancelar o quadrado com esse a, tá? Ou seja, quando eu estou dividindo aqui, eu subtraio os expoentes. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que se fosse a multiplicação, eu somaria os expoentes. Na divisão eu vou subtrair, ou seja, 4a elevado a 2. O a elevado a 2 que divide a elevado a primeira, eu vou subtrair os expoentes, vai sobrar só o a, né? Então o 4 não tem ninguém para dividir, então aqui vai ficar só 4a. Tá? Vou cancelar só o expoente lá em cima, certo? Então 4a elevado a 2 dividido por a vai ficar 4a. Dividir por esse, multiplicar pelo de cima, certo? Como não tem letra nenhuma, né? Então eu vou só copiar, porque copiar a gente manja, né? A gente chegou até aqui, então copiar a gente manja. Então eu vou fazer o quê? Como tem 4a, eu vou juntar junto com esse c, porque não dá para aplicar a propriedade de potência, não dá para fazer nada, porque são letras diferentes. Então vai ficar 4ac. Aqui já está dando para ver essa parte de cima que vocês devem conhecer, né? O chamado de delta, né? Certo? Que é o b ao quadrado menos 4ac, tá? Bom, vou apagar essa parte, vou fazer aqui no cantinho aqui, tá? Já estou acabando. Bom, o que nós vamos fazer? Vou copiar aqui de novo. Então vou colocar x mais b sobre 2a. Agora eu vou fazer a raiz, tá? Então o que eu vou fazer? Aqui na parte de cima não dá para fazer a raiz. Pô, mas b ao quadrado dá. Só que ele está junto desse camarada todo aqui. Então a gente não consegue extrair a raiz dele porque dependeria desse valor aqui da divisão. Então a gente vai deixar ele do jeito da multiplicação. Então a gente vai deixar do jeito que está. Só que a parte de baixo a gente consegue extrair a raiz. Por quê? 4 tem raiz, que é 2, e a ao quadrado tem raiz. Se eu tirar a raiz de a ao quadrado, cancela, né, o quadrado com a raiz, sobra só o a, tá? Então nós vamos fazer assim, ó, vou colocar o igual, mais e menos, a parte de cima eu vou deixar do jeito que tá, porque não dá para extrair a raiz, porque só o b que tá ao quadrado aqui, né? Então não dá pra gente fazer muita coisa nessa parte de cima, mas na parte de baixo dá, tá? A parte de baixo a gente consegue fazer. Então a raiz de 4 é 2, certo? A raiz de 4 é 2. E a raiz de a elevado a 2. Então eu cancelo o quadrado com a raiz, sobra só o a. Certo? Sobra só o a. Beleza? Bom, aí as últimas etapas é o quê? Como o objetivo é encontrar o valor do x, essa fração aqui ela está somando. O contrário de somar é subtrair, né? Que a gente está isolando aqui, resolvendo a equação. Ou seja, aqui vai ficar x é igual, tá ao contrário de mais, menos, né? Então eu vou colocar menos 2, ou menos b sobre 2a, mais, ou menos, né? Que pode ser tanto negativo quanto o positivo, b ao quadrado menos 4ac, tudo isso sobre 2a, certo? E agora a última etapa, a gente vai perceber que esses dois camaradas são iguais, então a gente pode escrever tudo sobre uma mesma tábua. Por exemplo, aqui, ó, eu vou só dar um exemplo com o número, que eu acho que com o número sempre fica mais fácil, ó. Por exemplo, se fosse a soma dessas duas frações, tá? Imaginando para cá, para a gente fazer a mesma coisa. Como os denominadores são iguais, então a gente pode escrever tudo com o mesmo, né? 5 e 5, eu posso escrever 5 assim e fazer a soma dessas frações, tá? Esta maneira e esta é a mesma coisa, tá? Como são os denominadores são iguais, eu posso escrever dessa maneira. É o que eu vou aplicar aqui, tá vendo? Como é 2a e 2a, então eu vou manter tudo isso sobre a mesma fração. Ou seja, vai ficar assim, ó, em cima vai ficar menos b, mais ou menos b
ao quadrado menos 4ac, tudo isso sobre 2a, certo? Bom, então essa que é a fórmula aqui, é a fórmula inteira, tá? Né? Geralmente quando a gente aprende, né, os professores costumam dividir a fórmula, né, em duas partes, né? Essa parte que está aqui dentro da raiz a gente chama de delta, né? Então aí a gente costuma dividir em duas partes, porque esse valor aqui é importante. Bom, mas a fórmula, a dedução da fórmula é essa daí, tá? Os passos estão aí, precisa decorar os passos? Obviamente que não, tá? Mas a ideia era mostrar como chega nessa fórmula, né? É bom que dá para lembrar algumas coisas assim de álgebra, não só de álgebra, na parte de aritmética também, né? Que calcular raiz e tal, esse tipo de coisa. E aí a gente chega nessa fórmula, tá bom?